Olá, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer uma live com a Érica Brasil, que tem o perfil que se chama Serei a Folha. Vocês que estão entrando, vão falando se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Ela entrou, eu vou aceitar ela. Oi! E... Oiê, Tudo bom? tudo boa tarde. Boa tarde. Acho que eu vou me apresentar para o seu público, né? E depois você se apresenta para o meu. O que você acha? Acho ótimo. Então, tá bom. Então, eu sou vizinha da Érica. Essa é uma boa parte da apresentação. Né? E eu sou a Júlia Demeter, eu sou consultora de arte, curadora também. E eu ofereço acompanhamento, né? Individual para artistas e para profissionais criativos. E comecei, acho que vale falar, eu comecei acompanhando o seu trabalho pelo Instagram. E aí, daí a vida cruzou os caminhos, né? A gente acabou se conhecendo ao vivo, mas eu acho que eu já olhava e já acompanhava e já achava bem interessante a forma como você mantinha seu perfil. Que bom. Na verdade, a gente se cruzou de uma maneira um pouquinho bagunçada, né? Eu estacionei na porta da sua casa, mas enfim. É, Eu sou a Érica, eu sou muralista, artista, né? Que hoje me digo mais muralista porque foi um suporte que me encantou bastante nesse processo, né, de experimentação. Uhum, E hoje é, assim, boa parte dos meus dias de trabalho e dedicação criativa, né, encontrar essas narrativas, essas histórias que vão compor os murais, enfim. Sou aqui de São Paulo, nascida, crescida e moro aqui hoje, mas também gosto muito de, né, de pintar em vários lugares, enfim, estou no momento também da minha carreira experimentando outros suportes, experimentando essa interpretação também do meu trabalho de mural, né, que assino como Seria a Folha, que seria meu pseudônimo aí, que acabou se desdobrando um pouco nessa metáfora quase que da minha pintura, assim. Então, é isso. boa. Fazem muitos anos que você usa o Sereia Folha? Vamos fazer 10 anos de Seria Folha, Caramba. que surgiu assim, na verdade, primeiro como um anteparo mesmo, assim, né, na minha experimentação, esse nome também no começo teve um pouco desse lugar de me dar esse espaço não personificado, assim, para que eu pudesse também romper um pouco esse medo, né, de experimentar, enfim. Então ele vem, né, como um pseudônimo e hoje já tem uma outra organização. É uma coisa interessante que eu me refiro a nós, né, de alguma forma, assim, tem um pouco um caminho criativo que passa Nós por mim. criativos, é. Exato, assim. Então tem esse eu, esse lugar que para assim, independente de como minha vida acontece e das coisas que vêm, é quase que esse lugar seguro de criação onde eu me encontro ali, né, como uma artista. Então, a gente vai, por isso que eu digo, a gente vai desdobrando, né, isso assim, mas vai fazer 10 anos dessa, dessa história toda, desse nós. Muito tempo. É. Eu acho. Bom, o pessoal não respondeu se tá ouvindo a gente bem e vendo bem, mas eu tô te ouvindo super bem.
Eu acho que a gente pode começar, então, com Hum, essa pergunta que apareceu tanto na minha caixa de perguntas quanto na sua, né? Porque a gente sim. abriu essa caixinha antes dessa live. Mas quem quiser fazer perguntas agora ao vivo, pode ir mandando, que eu fico olhando. Que foi exatamente como foi essa sua transição de carreira. Se foi uma coisa rápida, se não foi, se foi muito angustiante. Hum. Como que você fez para que fosse viável financeiramente? Ah, tudo ótimo, que bom. Se era um hobby e você nem pensava em fazer que virasse um trabalho, ou se de cara você já percebeu que era um trabalho, enfim, como é que foi esse processo? Eu acho que vale falar um pouco da minha formação como pessoa, né? Minha formação familiar. Tem muito a ver com a minha escolha de fazer da arte o meu trabalho também, né? Eu venho de uma família de pessoas muito criativas, venho de uma família nordestina, sou neta de uma pessoa que veio do Crato, né? Então, que é da região do Cariri. Essa minha avó vem para São Paulo, tem 9 filhos, Uau! e meu pai é um dos homens mais jovens ali daquela família. E uma família que ninguém responde pelo nome, é todo mundo com apelido, por isso que o Kim é tão forte também na minha vida, né? Tá. Então, meus avós, todos, né, assim, avós e tios e tias, todos muito criativos e bem esse povo sertanejo criativo mesmo, assim, que tem um pouco essa malemolência, né? Esse gingado do sertão, do Cariri, assim, que é uma região muito próspera culturalmente, assim, mas que ninguém viveu e monetizou a arte ou decidiu que a arte fosse seu trabalho, né? Então, desses 9 filhos, todos tocam, cantam, compõem, uma tia que escreve, enfim, todo Uma mundo, família né? de criativos, né? Exato, Isso é muito assim, né? legal você falar. Lembro, por exemplo, do meu primo novo, hoje, né, trabalho com outra coisa que também não é arte, mas desmontando as coisas e montando as coisas, enfim. Meu tio brincando, meu tio que tem, assim, 70 anos brincando de gravar as vozes diferentes num garage band da vida, enfim, todo mundo gosta da criação, é uma família que ocupa esse lugar, mas que ninguém vive de arte, então todos têm uma profissão que se diga mais formal, assim, né? Tá. Então, cresço nesse Era o ambiente lugar e do meus pais hobby mesmo, era né? um pouco o lugar do hobby, do fim de semana, da diversão, né? Enfim. E aí cresço nesse ambiente que meus pais me dão assim uma carta aberta absoluta para experimentação. Então eu cresço bailarina clássica até os 21 anos. Que Fui dançar bonito. fora do Brasil, voltei, enfim, e num determinado momento, assim, comecei a dar aula de balé, de Royal, me formei no Royal muito cedo, enfim, e tinha plena convicção de que esse ser artista era uma coisa muito forte em mim, né? Então, os professores e professores que me conduziam. Então, eu fiz aula de desenho, aula de pintura em gesso, aula de mangá, aula de dança, aula de improvisação, figurino, costura, enfim, um monte de coisas. Cantei no coral, enfim, tudo isso acontecendo, até que chega numa fase ali vestibular, pré-vestibular, eu entendo, né, que eu preciso ter uma profissão, né? Então eu precisava Mas você achar um teve uma querer. base criativa Exato. incrível, né? Enquanto E aí, bailarina. decido por prestar vestibular de veterinária, entro na faculdade de veterinária. Olha só a mudança. E eu lembro de uma professora minha de balé falar assim pra mim: olha, desculpa te avisar, parabéns, você passou na USP, que legal, tal, boa sorte. Mas eu tenho certeza que pra arte você volta. A arte não tem Olha que despedida. forte. Ela falou: a arte não tem despedida, né? Isso que tá em você não vai embora. Então, assim, te espero em breve, sabe? Assim, um pouco. E fui para a faculdade, fiz, né, faculdade, tananana, me formei. Num determinado momento, eu já estava ilustrando o livro do laboratório que eu fazia uma pesquisa com célula tumoral e não sei o que lá, estava fazendo cartaz para o evento, organizava o Começou a evento. entrar na sua vida mesmo com um caminho muito Eu sempre tive um pouco tortuoso. isso, né? Assim, não, tem um projeto aqui, deixa que eu pego, deixa que eu faço, deixa que eu não. Ia sempre
Aí fazia artesanato para vender na faculdade, para ganhar uma grana extra. Enfim, sempre tive um pouco isso, assim, né? Até que eu, já formada, e decido por fazer uma pós-graduação em oncologia veterinária e me deparo com cuidados paliativos. Dentro do cuidados paliativos, fui fazer um curso e encontrei arteterapia. E isso era uma pós-graduação para profissionais de saúde humana. Eu iria aplicar para veterinária, né? Já era uma veterinária que botava música para os pacientes dentro da sala. Já era assim, tipo, uma coisa um pouco fora da curva. Estão perguntando se a live será gravada. Sim, gente, a live fica gravada no meu perfil e depois a gente sobe para o YouTube e ainda vira episódio de podcast. E aí, bom, encontrei a arte terapia e comecei a desenhar. Nesse momento, criei Sereia Folha como esse meu lugar de expressão. E foi muito rápido que eu falei, o consultório não é o meu lugar. Por mais que eu faça isso de maneira criativa, eu tô realmente, assim, silenciando uma coisa minha que eu não sei se eu quero mais. Isso Né? Nesse depois de meio quanto tempo, tempo de veterinária? 5 anos de faculdade, estava ali no segundo ano de pós-graduação, são 7 anos, né, de estudo e Nossa, tal. muito tempo. Tá. Mas um pouquinho antes, assim, de me formar, eu já tinha sacado que não era, né? Sim, no quinto ano de faculdade, eu já tinha sacado que não era. Só que meu pai faleceu 3 meses depois que eu me formei na faculdade. Então, teve um pouco de um chamado de vida que eu acho importante contextualizar, né? Que é o que ocupa a vida da maioria das pessoas, né? Bom, eu não tenho mais meu pai, não tenho alguém para me manter aqui, eu preciso fazer meu rolê, assim, né? Sou uma adulta já. Então, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, também veio um estalo de que a vida é agora. Meu pai é um cara muito criativo, é um cara muito inspirador. Ele escrevia música, tocava música, né? Era aquele cara que, sei lá, quero fazer um boneco, fazer boneco para meus sobrinhos. Era esse cara, muito encantador. E eu falei, cara, ele foi, eu também posso ir. Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa com isso, não vai dar para ficar um pouco nesse lugar. Então, tem uma É um chamado da conjuntura. vida, né? Tem Um uma timing mesmo, conjuntura, né? tem uma conjuntura entre assim, antes tarde do que mais tarde, e aquela professora falando na minha cabeça e tal. Eu tinha muito medo de chegar para minha mãe, né, e falar assim: ó, tô aqui meu diploma, não quero mais ele, obrigada, entendeu? Não, ainda Assim, mais que você passou na USP, para quem não é de São entendeu? Paulo, Tipo assim, assim, gente, é tinha. uma conquista, sabe? E de novo, numa família que não é que assim, todo mundo é letrado, todo mundo tem mestrado. Não, não era assim, era uma coisa, meu Deus, tem uma sobrinha na USP. Era uma coisa Um assim, orgulho, importante. né? Então, e aí eu teria que de alguma maneira relegar um pouco isso, assim, e devolver, né, para essa família e falar, bom, pois eu tenho outro caminho para seguir. Nesse medo todo, eu criei o Instagram com esse pseudônimo, porque eu acho que tinha, hoje, né, já consigo olhar para mim mesma e ver que eu estava me protegendo um pouco, né, desse julgamento. Olha que Mas, interessante. mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu não consigo muito esconder as coisas. Eu tenho um pouco essa coisa meio escancarada. Então, eu já falei com a minha chefe, que foi incrível na época. Ela falou, tá tudo bem, vai. Eu nunca me esqueço que ela compartilhou aquela música do Billy Joe comigo, Viena. E ela falava, quando você estiver muito angustiada, ouve, porque vai te ajudar. E assim, realmente, ela foi uma pessoa muito importante também. Pessoas importantes foram aparecendo no meu caminho. Então, eu ficava no consultório entre uma consulta e outra, desenhando. E fui construindo essa página. E aí teve um momento que começaram esse Instagram, e aí o Instagram foi muito importante. É importante dizer que as redes sociais para mim foram muito transformadoras, assim, enquanto comunicação. Eu E aí me chamaram recebi pra... várias perguntas nesse sentido também. E acho legal a gente falar, porque eu acho que as redes sociais, elas vêm também num lugar de romper esse caminho clássico de comunicação. Querendo ou não, ali eu assumi, né, o meu falar, assim, eu assumi esse lugar. Eu acho importante falar sobre isso, assim, porque também é a gente desenquadra um pouco as coisas, né? E abre outras possibilidades. Então foi ali que eu comecei a falar e contar. E serei a folha porque eu sabia que tinha uma coisa brotando em mim. Eu não sabia o que era. Ai, que Tinha uma metáfora do que estava lindo. acontecendo, né? Então era uma coisa disforme, né? Mas ao mesmo tempo eu sabia que viria algo que eu não sabia o que era.
e começaram a me chamar para fazer feira. Na época, as feiras de arte estavam naquele boom, não sei se vocês lembram disso, mas era assim, feira na Pinacoteca, feira em praças importantes, feiras grandes, né? Foi a época que as feiras cresceram realmente e me chamaram para fazer uma feira na Pinacoteca. Mas E eu calma, já você começou a pintar, desenhar em paralelo, e aí você foi percebendo que você queria largar mesmo a veterinária, que não ia dar para conciliar as duas coisas. Mas como que foi esse gap entre as pessoas, entre você acreditar que era um trabalho, que aquilo era bom o suficiente, e as pessoas começarem a te chamar de fato para fazer uma feira de arte? Acho que isso é importante. Então, esse tempo e espaço não foi uma coisa, eu não consigo palpar para te dizer, porque eu falava ali desse processo de maneira poética, porque eu acho que eu tenho esse lugar assim de achar na poesia a maneira de me comunicar. Eu gosto muito de escrever. E eu comecei a pintar gravuras de aquarela com nanquim. Então parecia que tinha um produto definido ali. Eu acho que foi nesse momento que as pessoas entenderam que aquilo ali era um produto vendável numa feira, entendeu? Tá. Não foi uma coisa assim, oh, então quero fazer feira. Foi uma coisa assim um pouco, vamos indo, E né? você fazia isso no seu tempo Meu livre ou tempo você realmente livre. já tinha saído da No meu tempo veterinária? livre. Então eu trabalhava ali onde eu precisava daquela grana para me manter, já morava fora da casa dos meus pais, então já tinha responsabilidades financeiras a cumprir. E aí, no período em que eu não estava trabalhando e aos fins de semana que eu me dedicava para isso. Então foi aí que eu fui entendendo essas gravuras que eu fazia como quadros de fato, né? Então ainda eram pequenos, bem aquela coisa no começo, né? Que a gente está ali na experimentação, enfim. E aí me chamaram para fazer essa feira, que eu acho importante contar dessa feira que foi na Pinacoteca, porque estava tendo uma exposição da Hilma Klint, que eu já Ótimo. amava, que eu já era uma artista que eu me conectava muito, assim, Eu adoro com... também. que eu acho que ela tem uma Falei forma do de pegar os livro temas. biografia dela na live passada. Eu acho que vale ler, de uma Vale. pesquisadora brasileira que chama Luciana Pinheiro. E assim, eu acho que ela pega todo mundo, assim, pega o mercado da arte e desdobra e faz a gente olhar para as coisas de uma maneira diferente. Mas essa feira foi um divisor de águas para mim, porque, para você ter ideia, eu não fazia nem impressões das obras que eu fazia. Eu fazia elas todas e levava elas todas originais para a feira, né? Uhum. E o que depois, né, eu vi que era uma coisa muito séria o que eu estava fazendo, né? Que é esse, eu acho que esse escorregão entre o hobby e o quero ser artista que a gente precisa definir melhor quando a gente decide um caminho, né? Porque tem um respeito, tem um caminho que precisa ser pensado antes de você sair dizendo que você trabalha com arte, que você quer vender arte, né, como seu trabalho. Então, assim, eu acho que tem aí. Respondendo até essa pergunta que foi feita aqui agora, ao vivo, né? Que a Lei Camargo escreveu. Qual o caminho para a profissionalização na arte? Acho que entra nessa resposta que a Erika vai dar, de você gerar essa clareza, né, entre o hobby ou a profissão. E aí, nessa feira, eu lembro que uma hora eu fui ao banheiro, assim, e era dentro da Pinacoteca, eu vi as obras da Hilma, e eu falei, caramba, eu tô num lugar onde eu queria estar, eu tô me sentindo inteira, Que né? maravilhoso. Todas as minhas aquarelas tinham histórias, as pessoas se conectavam, e era esse lugar que eu queria estar. Corta para, no primeiro dia eu vendi todos os meus quadros, no segundo dia de feira eu não tinha Olha mais. que resposta do universo. E aí eu falei, cara, é agora ou nunca, porque assim, o que eu ganhei em uma feira é basicamente que eu ganho o mês inteiro trabalhando como veterinária. Então, assim, a desculpa financeira já não vai mais Caiu me por caber, terra. né? Então, de alguma maneira, essa era também uma desculpa de medo, né? De alguém que vem de uma família que não vê a arte exatamente como um trabalho, mas que a arte me mostrou que, bom, se a sua questão é essa, então, o que você vai fazer com essa informação, né? E foi aí que a profissionalização no caminho da arte foi um chamado. Que assim, bom, então pera, eu entendi que eu quero. E como uma pessoa que tinha estudado arte, né, não exatamente artes visuais, mas tinha trabalhado com arte, dei aula de balé, fui dançar fora do Brasil, né, trabalhei com balé clássico durante a minha adolescência e tal, muito respeito por esse mercado e por esse universo.
Porque fui educada, né, por artistas que estavam dentro da Ai, que escola dos lindo. bailados, né? Então, homens e mulheres que viveram muitos momentos da arte, né? Professores já mais velhos e tal. E eu falei, bom, eu preciso ter mais responsabilidade com o que eu estou fazendo. E foi aí que eu comecei a estudar de fato esse mercado das artes visuais, entender como que eu colocaria ali o meu trabalho. E aí, assim, o caminho para a profissionalização é uma resposta que às vezes é até meio frustrante para as pessoas, Eu, mas não eu diria existe que ele é uma infinito, receita. sem querer desanimar, mas eu diria que ele não tem fim, Ele né? não tem fim, porque assim, ainda mais hoje, né? Por exemplo, por mais que nesses 10 anos eu tenha estudado desde aquarela, nanquim, tinta acrílica, eu amo o giz pastel, por exemplo, tenho estudado muito do giz pastel e como passar, né, essa arte num tamanho pequeno para uma grande proporção. Todos esses estudos, esse entendimento que eu tive que mergulhar junto com a história da arte, junto com técnica de cada material e tal, isso hoje, em 2025, é o primeiro ponto de partida para tantas outras coisas, né? Então, junto com tudo isso, eu também tive que estudar redes sociais, eu também tive que estudar ilustração digital. Hoje o iPad ele é sim uma Uma ferramenta de ferramenta. trabalho Sim, muito eu importante. concordo. Nenhum mural meu sai sem que o cliente tenha acesso a uma imagem digital sobre como vai ser esse espaço, como a gente vai ambientar essa arte, que cores vão ser, né? Então, assim. E é justamente essa coisa que as pessoas estão apavoradas, né? Muitos artistas estão apavorados com IA, apavorados com. Não sei se você está acompanhando essa Fortemente, discussão com porque. impressora 3D, resumindo, com tecnologia na arte, né? Exato. E eu penso muito que essas coisas vêm para agregar, gente. E a Tipo, gente precisa conhecer a ferramenta, né? exato, não Até adianta eu li, negar. eu acho que tem uma coisa assim, quando a fotografia veio, quando o cinema veio, quando as impressões vieram, lembra o boom que aconteceu quando os museus começaram a fazer né, tiragens. Isso foi um caos, Os né? posters, lembra E de grandes hoje, obras assim? Isso dava um exato, nó na cabeça das exato. pessoas. Então, assim, teve muita gente se movimentando contra esse movimento, né? Que eu acho que tem hoje uma discussão dessa arte online, arte offline. Eu acho que a inteligência artificial ela é o desafio do artista dessa geração. A gente vai ter que entender essa ferramenta, a gente vai ter que aprender a usar essa ferramenta para que a gente E consiga eu acho que, também. de fato, muita coisa que o designer fazia vai perder campo mesmo, para uma certa automatização. E eu acho que tem um lugar que, se a gente não conhecer a ferramenta, a gente também não vai conseguir regulamentar essa ferramenta. Porque eu acho que tem Concordo. um buraco imenso entre eu usar uma ferramenta de IA para construir algo, com a IA se apropriar da arte de alguém para massificar esse conteúdo, que foi uma grande discussão que a gente teve aí nos últimos tempos. Então, veja, a profissionalização na arte, ela não é só você deter assim os saberes sobre técnicas de materiais. Eu O concordo. artista tem uma ferramenta que ninguém pode tirar dele e que a gente não pode tirar da gente mesmo, que é a comunicação. Arte é comunicação. Então, assim, se a gente vive numa era digital e que a comunicação está aqui, isso que a gente está fazendo é usando a tecnologia para dispersar a arte dos pequenos nichos, né? Então, o artista é um comunicador e a gente precisa pensar sobre isso, assim. Então, é por isso que eu acho que a profissionalização ela tem que partir do estudo clássico de materiais. Isso tem que ser a base, assim como para um engenheiro. Ou ele entende do que ele está fazendo na base, ou ele não vai conseguir fazer mais nada depois. Né? Qualquer profissão tem sua base técnica. E aí que eu acho que tem um outro tema muito importante, né, Ju? Que assim, arte também é técnica. A gente que é artista ouve todos os dias, assim, nossa, quem dera ter esse dom. Que coisa mais linda tudo isso e tal. Mas assim, o dom é um pedacinho, Eu nem acredito tanto em dom, para ser sincera, porque eu né? acho que assim, eu conheço artistas geniais,
Mas eles não têm constância, eles não têm continuidade, compromisso. E aí, assim, eles têm algumas obras bem feitas, mas eu sempre digo que isso não estrutura uma carreira. É isso, né? Fazer arte é diferente de ser um artista que trabalha com arte. Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, se desvencilhar um pouco dessa imagem de que o artista está pairando no tempo e espaço, que passa uma inspiração, ele pega ela e gruda nela e faz ela acontecer. Porque existem tantas camadas entre você ter uma boa ideia e ela se tornar material. Veja, eu trabalho assim com parede, meu suporte é a parede. O que pode ser mais concreto que isso, né? Na Uhum. metáfora e na literalidade. Eu trabalho com arquitetura, em boa parte do meu tempo, dialogando com arquitetos, engenheiros, né? Enfim, foi um caminho para mim como artista que foi se abrindo. E a gente já vai falar Ah, eu até ia sobre essa perguntar isso. virada. Foi uma aproximação natural? Porque daí você estava falando que a princípio não era mural, né? Exato. Quando você começou. Então, o que aconteceu? Nesse momento em que eu fazia as feiras e tudo mais, meu trabalho em aquarela e nanquim, na época, tinha muitas curvas, tinha muitas linhas que se encontravam, enfim, ali. Na época, a gente tinha poucos muralistas trabalhando. Isso não era uma coisa É como é verdade, hoje. foi uma coisa que, Eu igual lembro a na arte China, que têxtil Juliana voltou Martins era agora, assim. mas é uma coisa que não Imagina. se fazia. E o mural, você Isso. tem razão. E aí, num determinado momento, eu tenho duas irmãs arquitetas, olha que engraçado, Duas? né? Duas. Trabalham em lugares diferentes do mercado da arquitetura, Tá? né? Mas uma delas, que a gente morava junta na época, chegou pra mim e falou assim: Quinha, você não quer pintar uma parede no meu quarto? Ah, não sei, acho que o que você tá fazendo aqui pode ser legal. Você não quer botar isso na parede? Eu, vou lá, né? E simplesmente não conhecia nada dos materiais que hoje eu uso, porque não tinha curso de do papel ao mural, isso não existia, não tinha. Por isso, de novo, o caminho para a profissionalização também é você Lembra pegar a sua que era uma mão coisa e botar assim, ela na tinha, massa. tinha pichadores, lembra disso? A gente tinha uma segregação E não tinha absurda uma entre artes coisa de de grande chamar um proporção. muralista para fazer a empena de uma. Não, Não tinha isso. não existia. O que a gente tinha de grande proporção, pensando assim, né, na história da arte, assim, né, o que a gente tinha de grande proporção? A gente tinha as obras de grande proporção de galeria, né, que ocuparam a nossa história, né, não só a história da arte, mas a história da civilização em grandes prédios importantes, murais, afrescos e afins. A gente tinha isso, mas era assim, era lá, né, era só quem. A gente estava falando, sei lá, de Cavalcante, a gente estava falando lá longe. Aí dentro da galeria também estava ali quem tinha esse lugar, né? De um outro lado, a gente tem o grafite na rua, fazendo um movimento, né, importantíssimo, uma provocação importante. Nossa, em São Paulo, assim, Que é isso, muito interessante. muito importante, né? Juntando política, arte, educação, transgressão, tantas facetas importantíssimas. E aí, tá, pinta minha parede? Pinto sua parede. Pintei. Na época eu lembro que fui comprar a caneta, tava ali entendendo como que eu ia fazer isso acontecer. A Posca também tava no Eu comecinho ia te dessa estruturação no perguntar Brasil. agora se já tinha É, Bosca, até, olha. então, assim, tava bem no comecinho dessa estruturação. A gente nem tinha materiais assim como a gente tem hoje. A gente tem hoje, assim, materiais e pontas e tintas dentro da caneta já, assim, de altíssima qualidade. A paleta da Souvenir, Coral, marcas de tinta, não era a paleta que a gente Nem tem tinha hoje. base d'água, Era né? uma loucura. Então, você tinha que pigmentar mesmo, só que para você pigmentar a tinta para uma proporção imensa é um baita trabalho, porque você precisa ter uma manutenção ali da cor, que você vai fazendo ali no encontro ali né, com o pigmento, enfim. Enfim, fiz essa parede. Nesse Instagram, que já era Seria Folha, que eu já vendia os quadros, nesse momento eu já estava me desfazendo da veterinária. Só para dar um tempo Temporal, histórico. sim. Eu já tinha assim, bom, eu tenho tantos meses para arte, para eu mensalmente ganhar a mesma coisa com arte e com o meu trabalho formal. Eu precisava dessa segurança. Eu não tinha outra opção que não isso. Eu não tinha alguém que falasse assim, vai lá,
que eu te dou para você se experimentar. Eu não tinha isso, E é né? justo nesse momento que muitas pessoas desistem. Porque é desafiador, né? Assim, nesse momento eu lembro muito das pessoas fazendo pequenas perguntas que naquele momento era tão ofensivo, sabe? Era Tipo, tipo, nossa, você vai jogar fora seu diploma? ai, Nossa, mas você é artista no Brasil. Então, assim, o mais louco que eu acho que você. Essa frase, né? Nossa, mas ser artista no Brasil é difícil. Geralmente você ouve de pessoas não artistas. Eu acho isso muito nunca engraçado. Porque tinha pensado nisso. eu nunca vi um Eu penso que é um artista grande falando isso. inconsciente É um coletivo inconsciente que, coletivo. que fica, parece que emitindo essa onda. É. E eu, às vezes, porque você sabe também, né, que às vezes eu trabalho bem no circuito tradicional, né? E quando você ouve os números das vendas de obras de arte de galerias consolidadas, é muito dinheiro, É gente. muito. É. Mas é Não muito é, dinheiro não que é, movimenta. E aí, sempre que eu intermedio uma venda ou que eu ouço os valores, eu falo. E tem gente que fala que a arte não dá dinheiro. é. E eu acho, assim, de verdade, agora eu vou trazer um olhar meu, talvez político. Eu acho que é interessante você falar isso. Porque, assim, você ter um contingente artístico pensante, ativo e sabendo que ele detém poder, é perigoso, né? A gente tem. O contingente artístico é provocação, Sei. sabe? Então, eu acho que de alguma maneira é interessante a gente construir um pouco de que ser artista não tem futuro, ou que é coisa de sonhador, ou que é coisa de maluco, ou até que é coisa de rico, né? Porque eu acho que Também. Mas eu fico pensando que, assim, até muito pouco tempo atrás, realmente os artistas ficavam muito na dependência de uma galeria, de um marchand, que fosse de uma loja consignada. Então, realmente, eles não tinham essa primeira pessoa, assim. Mas já faz um tempo que eu acho que a gente está vivendo, principalmente depois da pandemia, né? Que o digital veio para ficar. Pode ser que o Instagram não dure e o TikTok fique, para mim não faz tanta diferença, mas o ponto é, o artista hoje em dia tem meios de se autorrepresentar. e eu acho que é aí que a gente precisa falar, porque o que acontece também tem um inconsciente coletivo, de que o artista que está na rede social, que ele está comunicando, ele não é tão artista assim. Então eu acho que tem vários pontos que vão fazendo a gente tropeçar no caminho, Assim entendeu? Né? como uma curadora que está muito na internet, pode ser que não é uma curadora que tenha tanta pesquisa, Exato. é total. Então eu penso assim, como arte e comunicação, é muito importante que a gente ocupe os espaços. A gente tem que ocupar a rede social, a gente tem que ocupar os lugares, a gente tem que. Por exemplo, eu vi uma artista que foi muito criticada porque ela fez um cenário de um programa na TV. A Jura? gente sabe assim, porque no fim foram projeções ali digitais do trabalho dela e tal. A gente tem que fazer isso, entende? A gente tem que ocupar esses espaços, porque é ocupando esses espaços que a arte será monetizada também, né? Então, assim, Engraçado que agora, nessa edição da SP Art agora, só para vocês saberem, né? Tinha broches do Di Cavalcante, que foi, tipo, frisson da feira. Sempre tem objetos do Burle Marx, tipo tapeçarias e coisas, não necessariamente pinturas, que também valem uma fortuna e são disputadíssimos. Então é engraçado ouvir isso, né? eu Como se acho isso que, fosse menos. exato, eu acho que a gente tem muitos cenários, né? A gente precisa de incentivo, a gente tem que ter políticas de incentivo à arte como nação, isso tem que acontecer, isso é parte importante, né? Para que a arte não fique refém do capital, né? A arte ela é provocativa, então se ela estiver refém do capital, infelizmente ela vai se silenciar, né? Então a gente ter iniciativas governamentais, uma nação que apoia o desenvolvimento artístico é muito importante. Mas, por outro lado, os artistas também precisam romper um pouco com essa estrutura clássica que diz que falar sobre o próprio trabalho ou estar em outras mídias faz de você menos É artista. E não é bem sobre isso. feio. Exato.
Então, até a Carol aqui colocou, né, essa imagem do artista inacessível, do curador inacessível, como se isso te desse mais valor. Exatamente. É um tropeço, entendeu? Só que o que acontece é que a gente precisa de constância. Como qualquer trabalho criativo, precisa de constância, né? E dia ou outro, você vai ser atravessado por isso, né? Porque você vai ali ver um artista que tá nesse lugar um pouco inacessível e que o mercado ama ele e que ele tá vendendo bem, que ele tá, né, progredindo ali na sua carreira, e aquilo talvez te machuque quando você tá no começo, você tá ali no dia a dia fazendo o seu trabalho, mas eu acho importante a gente entender que não é só a arte como trabalho que precisa de tempo para sedimentação. Qualquer trabalho precisa. Gente, um médico, um arquiteto, o tanto que eles estudam. E aí, o tanto de. O arquiteto, para ele ter casas construídas, geralmente é uma coisa depois dos 40 anos. Exato. Então, eu sinto que também esse pessimismo também tem um lugar um pouco de até um pouco, é um privilégio social também você dizer, bom, a arte está acabada, e dominou tudo, então não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, a gente que quer continuar trabalhando com arte, esse é o meu trabalho. É ela que é hoje. O trabalho que paga minhas contas, que faz eu realizar meus sonhos, que faz eu criar meu filho, que faz eu ter a minha vida, né? Eu não posso acreditar nesse discurso que a arte é o fim em si mesma e que vai vir uma variável aqui ou que vai destruir tudo, tudo vai se acabar, entendeu? Então, eu sinto que precisa de constância e não se enganem, precisa sim ter um planejamento. No início de uma carreira de um artista, a gente precisa precificar com cuidado. Esse é um ponto importantíssimo, Muito que eu acho que importante. também entra. Muitas pessoas fizeram essa pergunta para a Érica, né? Como que ela fez para ser viável financeiramente? E acho que essa é uma das respostas, Eu acho que precificando. talvez o fato de eu ter trabalhado num mercado mais formal, que era no mercado da saúde animal ali naquele momento, me deu também um pouco de uma leitura de que se eu quero apresentar um trabalho para alguém e vender esse trabalho, eu preciso precificar ele e apresentar de uma maneira profissional. Então, hoje, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, que muda muito a tratativa com o cliente, é se um cliente me pedir um orçamento de mural, eu vou fazer uma reunião com ele, vou apresentar o meu orçamento, eu vou explicar o meu valor para ele. Meu valor tem base teórica. Eu tenho materiais, desenvolvimento, quanto custa a minha hora de criação. Então, assim, é Quanto muito custa o seu importante. metro, né? Seu Então, valor hoje de eu tenho um metro. valor por metro quadrado numa planilha, que em algum momento eu tive uma pessoa que fez o administrativo para mim, que ela montou essa precificação, porque eu sei, por exemplo, qual o valor mínimo para eu sair de casa para pintar um mural hoje. Menos que isso, vale a pena eu estar trabalhando com outra coisa, fazendo outra coisa. Então, até para a gente estabelecer, assim, quanto tempo eu demoro para construir um mural? Não é do dia para a noite. Não é assim, ai, passou a inspiração. Não, às vezes é desafiador, né? Às vezes o cliente propõe uma ideia de uma paleta de cores desafiadora e é aí que a técnica entra. É esse o meu valor, né? Hoje eu faço isso rápido. Às vezes numa reunião com o arquiteto a gente faz o desenvolvimento rápido no iPad, porque esse é o meu valor técnico, né? Como sair da inspiração e chegar no trabalho criativo, como trabalhar uma paleta de cores, o que são cores complementares, né? Enfim, o que é tendência na arquitetura, o que é tendência no mercado da arte, o que é textura, o que é acabamento, tudo isso, sabe? Agora eu tô trabalhando muito com azulejaria, com tapeçaria, explorando esses outros lugares. Então, Outros assim, materiais. como que eu vou expor esse azulejo? Vai ser só uma azulejaria que vai entrar na obra de um cliente, que a gente vai levar a arte como um mural, ou a gente vai trazer isso como intervenção artística dentro desse espaço? Como eu vou emoldurar? Como que eu vou apresentar? Como que eu vou conservar essa tapeçaria? Que é uma tapeçaria exposta numa decoração de uma casa, como isso vai ser conservado, né? Então, tudo isso, de novo, a gente volta para aquele papo, né? Assim, como que se profissionaliza em arte? Né? Não dá para parar, né, de estudar não só as técnicas e o que você vai usar como base para sua criação, mas como você vai apresentar um orçamento para um cliente, como que você vai montar, você tem um documento ali que você apresenta, né? Qual o tempo de produção, você vai cumprir o tempo de produção que você se propôs a fazer,
porque existe um outro inconsciente coletivo de que o artista não entrega o que ele Que se ele é todo propõe. atrapalhado, que ele não cumpre prazo. Então, até me arrepia, assim, porque hoje já as pessoas já vêm conversar comigo assim com um certo grau de confiabilidade, mas no começo você tem que mostrar para a pessoa que você tá levando as coisas a sério ali, sabe? Então, acho que também tem que partir da gente encarar o nosso trabalho artístico como um trabalho, né? Levar isso com seriedade, apresentar isso de uma maneira que talvez a pessoa que está consumindo você, e muito provavelmente, ela não tem uma formação artística de entender o tempo de cada coisa. Então, às vezes, quando eu explico para um cliente, por exemplo, ele fala: Nossa, tudo isso, a pintura no fim, ela é o fim. Não, o cara acha que você ia chegar lá e fazer assim. E eu sempre falo, né, que a pintura do mural, ela não é sobre mim. Ela é a Érica como ferramenta de contar uma narrativa de uma outra pessoa com a minha linguagem na sua casa. Então, assim, precisa de cuidado nessa relação, né? E Acho eu legal acho que você falar também, né, que você tinha mencionado. Vieram muitas perguntas, tipo, se você tem uma agência ou se você trabalha sozinha, como que surgiram os convites para você falar de produtos na sua página. Mas acho que isso conflui para uma coisa que a Erika falou, que ela fez um curso, por exemplo, para aprender a produzir conteúdo nas sim, redes. Eu achei isso eu sensacional. fiz lá no começo, lá atrás, assim, e tô agora fazendo de novo. Porque simplesmente a gente teve uma matéria da Folha de São Paulo esse fim de semana, Hum, falando que quem não usar o TikTok vai perder os clientes daqui 3 a 5 anos. Porque essa nova geração tá lá. é. E eu não tô lá, eu tenho 35 anos e olho para aquilo e me dá Eu piriri, também não tô lá, mas eu entendeu? quero começar a estar Então, lá. assim, eu preciso estudar. Não basta a gente ficar ouvindo eles Regina e falar, né? Ah, como os nossos pais, se eu vou sentar numa cadeira e falar, bom, conquistei tudo que eu queria e vou ficar aqui fazendo mais do mesmo. Então, assim, é isso. Estou eu começando do zero um novo caminho também. O que eu vou falar lá? Eu não preciso fazer dancinha, não é sobre isso. A gente precisa muito ressignificar esse lugar da rede social, eu acho. Porque a rede social é uma ferramenta de dispersão de conteúdo. E eu comecei tudo como artista independente. Até hoje eu não tenho um mantenedor financeiro que mude os meus interesses no meu trabalho. E assim, até o momento, faço questão que isso seja parte importante da Sereia Folha, assim, sabe? Hoje eu tenho que trabalha comigo diretamente uma advogada, porque isso é Que muito faz importante. os contratos. Contratos são muito importantes. Concordo. Resguardo Eu não para mim, para o atendo cliente, ninguém sem para contrato. todo mundo. Então, assim, hoje, por exemplo, eu desenho embalagens, eu desenho. Agora mesmo estou passando por um processo de sessão de uma ilustração que eu criei para uma editora. Então, a gente precisa de um suporte para isso. Eu não preciso saber tudo também, né? Então, por um tempo em que eu estava num contrato grande com Einstein, por exemplo, que eu pintei muitos consultórios dentro do Einstein, as pessoas devem ter visto isso, assim. Eu também tive uma pessoa que cuidou dessa relação, porque são muitos detalhes burocráticos, jurídicos e contábeis. Então, é isso. Então, mas hoje eu tenho uma advogada e contabilidade que fazem essas Perfeito. coisas para que eu também exista enquanto profissional, né? Eu acho que é muito importante isso, assim. Então a gente não pode achar. Eu acho engraçado, né? Que numa live para falar de arte como carreira, a gente não tá falando aqui. Ah, se você não fez tal curso, se você não fez tal faculdade, tal, a gente está falando de estruturação, né? Assim, a profissão arte precisa de estrutura. Isso é E a muito sério. live que eu fiz com a Ariel, que também é muralista, também foi muito sobre isso. Foi muito sobre isso. E também foi muito sobre o lugar da mulher que aprende a delegar, né, Érica? Porque nós mulheres fomos ensinadas a não A não delegar, né? Os delegar. homens delegam e as mulheres sobrecarregam. Exato. E E eu isso é um erro percebo muito também grande. que eu acho muito importante, se tem muralistas aqui me ouvindo ou que vão ouvir num outro momento,
que o mercado da construção civil também ele é muito ocupado por homens. Então, em muitos E da momentos, eu preciso arquitetura de também, né? resguardo. Parece que tem uma divisória, tipo, interiores mulher pode, mas arquitetura é Exato. para homem. Então, assim, é muito importante que, por exemplo, já aconteceu de eu chegar em obra para pintar um mural, a parede estava com uma infiltração. Por isso que eu tô te falando, não é só fazer a arte e esperar ela acontecer, né? Eu tenho que chegar numa obra cheia de homens, sozinha para de repente montar um andaime. Então eu tenho certificação de altura, eu tenho curso de altura. Então assim, você entende Nossa, como são muitas são camadas que eu muitas acho camadas. que se tiverem muralistas me ouvindo aqui, assim, a gente precisa se preparar, né? Então tem obra, por exemplo, como que eu faço para pegar um projeto grande que paga bem? Então, para você, por exemplo, fazer um projeto para uma construtora que tem mais recurso para contratar um artista com todas as necessidades atendidas, muitas vezes você vai ter que ter um contrato, você vai tem que ter certificação de altura, equipamento de segurança, saber montar o andaime. Não necessariamente você precisa montar o andaime, mas você precisa saber, né, como monta. Se eu vou contratar um carrinho suspensor, se você quer pintar uma empena, você precisa se preparar fisicamente para isso, né? Então, por isso que é muito importante dizer muitas e muitas vezes, quantas vezes forem necessárias, nem só de arte vive o artista, assim. A arte é a Perfeito. base de tudo, óbvio, mas hoje é isso. Eu, por exemplo, não abro mão de comunicar no meu Instagram o que eu quero comunicar. Ali, se é meu espaço, né? Mesmo se eu faço uma parceria com uma marca, uma empresa, tem, claro, né? É importante a gente entender que tá tudo bem também monetizar com empresas que eu Eu acho. saúdo. Tá tudo bem, tá tudo bem. O que eu não posso é fazer algo que não faça sentido dentro da minha construção, né? Como artista, como pessoa, assim, Eu acho. A teologicamente. Taimar falou: te ouvir é muito inspiradora, Érica. Que amor. Eu concordo com tudo que você está falando. E eu acho que como a gente está se encaminhando assim mais para o fim da live, Uhum. eu acho que tiveram perguntas que a gente não conseguiu responder, não vai conseguir responder todas, mas tudo bem, é sempre assim. Perguntaram como você faz para equilibrar o uso das redes sociais e a vida. Eu acho que essa Uhum. pergunta é boa. Essa pergunta é maravilhosa e ela é mais objetiva, assim. Cara, a gente tem que saber quem que tá a serviço de quem. As redes sociais estão a meu serviço, não a minha vida está a serviço dela. E ponto. Perfeito. É isso. Não é para fazer nela a sua vida. Ela é para mostrar a vida que você já vive, o trabalho que você já faz. Romper isso é perigoso até, eu acho. Perfeito. Muito boa a resposta. Muito boa. É, E aí perguntaram também se tem algum novo projeto que você tá assim animada. Tem um projeto muito especial, assim, que eu estou construindo com muito cuidado. É justamente de acompanhar 5 muralistas por um tempo. Justamente para fazer a possibilidade de mais pessoas enxergarem a arte como um trabalho robusto e contar as coisas que eu já vivi, os tropeços que eu já passei, para que hoje eu tivesse uma estrutura melhor, que é já uma empresa, né? Então, esse é o meu sonho, assim, que está saindo do papel. Estou muito feliz, mas é um acompanhamento poético, realmente que a ideia é que a gente trabalhe não só à distância, mas que tenhamos, né, encontros presenciais para entender onde aparece a vocação do seu trabalho, como sair da inspiração e chegar, né, na matéria e trazer para o concreto, do muralismo especificamente, esse é um nicho. Como comunicar isso, encontrar sua comunicação, sua voz, sua poesia, sua fala, isso é muito importante. E como fazer disso também um trabalho robusto. Por isso que eu quero acompanhar por um tempo, não quero dar um curso e sair andando, né? Então, Eu acredito
em coisas médio e longo prazo. Eu sei que a gente está na época de cursos digitais, de fórmulas de lançamento, mas eu acho que Eu realmente não sei se eu acredito nessa rapidez. Eu acho que a gente precisa mesmo fazer esse trabalho. Eu acho que parte do que eu acredito, do mundo que eu quero que mais mulheres tenham a possibilidade de sonhar em ser artistas, se na minha caminhada eu conseguir trilhar um caminho e estar aqui hoje, eu quero que mais pessoas estejam, assim. Então, eu acho que é isso, né? Talvez dispersar essa ideia, esse conteúdo, para que a gente também construa pessoas que vão trazer mais e aumentar esse contingente artístico. Esse é meu maior ideal como pessoa, como seria a Folha, como Érica, como Quinha, em todas as minhas esferas, assim. É que aumentar o máximo. contingente artístico brasileiro, que é muito rico, assim. Para mim, talvez esse ideal hoje venha de olhar para tantas pessoas que cruzaram o meu caminho, na minha família e na minha vida, que não acreditaram que a arte era um caminho profissional. E eu acho que a gente tem muitos jovens querendo e fazendo e acreditando, e eu não vou aceitar dizer que não é possível, assim. Então, hoje a arte que para mim me proporciona a minha vida e da minha mãe, que hoje, né, também hoje eu posso retribuir de alguma maneira para essa mulher que abriu mão dos sonhos para que eu pudesse estar aqui hoje, enfim. Então eu acho que é muito possível e, e engrandecedor também. Então esse é meu projeto dos próximos momentos. Máximo. Além da Depois passa as informações que eu também quero divulgar, porque eu acho que o muralismo ele tem umas especificidades assim que é muito interessante que alguém do mercado e alguém que seja atuante fale sobre esse tipo de coisa. Então acho que acho que a gente romper assim os segredos absolutos, né? Assim, a gente não precisa disso, assim. A Thaís, a Thaís inclusive, escreveu. comentou agora, ela foi minha assistente de pintura, né, tá? Ah, que legal! E ela falou que legal esse acompanhamento. Você tem muito conhecimento para transmitir, sempre agregando demais a todos que têm a oportunidade de Ela conhecer. foi uma super assistente de pintura maravilhosa, assim. Que Então é isso. Já passaram pessoas, né? A gente já. Pessoas passaram já nesse processo junto comigo e é realmente muito engrandecedor essa troca, né, Ju? muito, muito. Bom, eu acho que vale eu te dar parabéns, né? Eu já tinha falado nos bastidores, né? Pela forma como você se coloca, se comunica super bem, faz vídeos objetivos e poéticos ao mesmo tempo. Parece estranho, né? Mas é muito como eu vejo o seu perfil. Acho o máximo também mulheres pintando murais, porque tem mais esse adendo, né? A gente já tem essa questão de gênero na arte, mas no seu segmento eu acho que tem mais ainda. Então, muito legal. E obrigado pela disponibilidade, por querer responder as perguntas. Acho que tinha muita gente curiosa para saber um pouco mais da sua trajetória, inclusive seus próprios seguidores, né? Que acho que é a primeira vez que você faz uma linha do tempo. Uhum, sim, bem especial. Na verdade, falar sobre isso, assim, quase completando 10 anos. Bem especial mesmo. Então, é muito legal bater esse martelo também, gente, porque toda live é isso. As pessoas veem o entrevistado e eles acham que, tipo, como tá no Instagram, essa pessoa do nada conseguiu essa carreira. Nunca é do nada. Nunca. Tipo, 10 anos, tá vendo? No caso da Érica. Que bom. E é muito, eu acho importante dizer que, para amarrar tudo, que 10 anos depois eu tô num lugar que eu não imaginei que eu estaria Maior, não é? e que tem muito mais a ver comigo do que o que eu imaginei naquele momento. Porque quando a gente está nesse momento inicial, a gente às vezes, com quase que uma armadilha inconsciente, a gente já se pensa pequeno, porque aí se der ruim, a gente já pensou pequeno, né? Então eu vivi sonhos e vivo sonhos hoje muito maiores do que eu achei que eu poderia viver, né? Porque eu não tive uma trajetória clássica, porque eu não tinha tido uma trajetória de estudei isso, me formei, fiz e aconteci, meu caminho foi outro. Então
me achava menos e por isso sonhava menos. Então, acho que uma dica que eu dou é que, na verdade, você um dia vai sonhar sonhos que você nem imaginou que você ia sonhar mas isso precisa de persistência, né? Precisa acreditar. Que lindo. E, Eu acho que isso entra, se você quiser deixar uma dica, para o pessoal que não está conseguindo vender ainda, não desanimar. não desanimar e também não achar que você vai vender não fazendo nada. Você vai ter que fazer alguma coisa. Alguma Você não, vai ter que bastante fazer coisa. alguma coisa. Se você vai na feira, se você vai vender numa loja colaborativa, se você vai dialogar com uma galeria porque você quer esse espaço que você acredita que você quer, se você quer fazer uma amostra, se você quer fazer uma exposição, se você quer um edital no Sesc, no CCBB, que inclusive abriram há pouco tempo, fica aí uma Fica dica. o E recado. fica um recado. Então, assim, você primeiro vai ter que pegar um dia um papel, botar ali e falar onde eu quero vender. Porque, assim, também cair do céu, minha gente, não vai. Não vai. Então, acho que é isso. Se você não está vendendo agora, senta e trilha uma rota possível, né? Ah, tá, eu vou fazer um vídeo por dia no Instagram tentando apresentar e contar qual é esse produto que eu tô fazendo. No primeiro dia, 5 pessoas vão ver, no outro 10. Pô, no terceiro dia 20. Mas se de 20 pessoas, uma pessoa quiser comprar, Já tá poxa, bom. você tá comunicando, Aham. né? Então, não querer chegar assim no estouro, né? O caminho precisa de você, precisa da sua dedicação, da sua fala, da sua explicação. Às vezes você precisa contar para as pessoas o que você está fazendo. Talvez você esteja frustrado por estar fazendo demais e não ser reconhecido, porque você precisa contar para as pessoas da sua, né, o que te move, o que te brilha, por que você está ali, sabe? Então, se você não está vendendo hoje, sei lá, senta aí, ó, acabou essa live, senta, anota um papelzinho ali, uns negocinhos que você quer fazer e faz. Olá, Fernando mandou essa pergunta, ela tá respondendo para você. Então, faz um negocinho ali hoje, amanhã, outro, porque isso é muito importante. Falar um palavrão, porque eu adoro palavrão como advérbio de intensidade, mas é uma merda, porque assim, às vezes as pessoas vêm falar pra mim assim, tô passando por um momento muito difícil, eu falo, faz um negócio assim, eu gosto do fazer, eu acho que fazer é importante, às vezes a gente precisa de abraço, colinho, e putz, é difícil mesmo, mas às vezes a gente precisa falar, meu, vambora, bora, vambora. Já que a gente abriu o nome e tudo, Fernando, eu acho que você tem que analisar, porque se você só produz se você vende, Uhum. não sei se a carreira de artista é para você, porque você vai produzir muita coisa que não necessariamente é vendável, né? Vão Assim, ter coisas que vai ser processo, então cuidado também, é uma linha tênue isso, você colocar nessa belinda aí. até porque a gente tem na história, né, Hilma af Klint é uma delas, vários outros, né, cada vez mais vem à tona de artistas que não, em vida, não fizeram acontecer. Então, assim, se a ideia é realmente que a arte seja o seu trabalho, então você precisa fazer alguma coisa nesse sentido de, tudo bem, tem coisas que você quer fazer depois né, de vender, acho importante monetizar, tudo bem, mas tem coisas que a gente precisa achar um formato de mostrar o que você vai fazer, né? E aí também a gente tem tecnologia para isso hoje em dia, né? Você quer vender um quadro que você ainda não fez, mas que tal ambientar e contar o que você pensou para aquele quadro? Não sei, enfim, E eu acho que fechando uma coisa que eu tinha falado para Érica, que eu acho que vale para todas as lives. Eu vejo que vocês querem saber o passo a passo daquele artista para vocês tentarem replicar e fazer igual e a carreira de vocês deslanchar. Mas, gente, não tem como replicar o caminho de ninguém. O caminho de cada pessoa é único e tem a ver com circunstâncias e dados de biografia que não tem como a gente replicar, né? Que nem a Érica tem duas irmãs arquitetas, e ela se aproximou de arquitetura, ela poderia não ter, entende? Então, tudo que vocês pegam nas lives, eu acho que são ideias, sugestões, caminhos e aprendizados, mas não é necessariamente uma fórmula de bolo que ela fez, e aí vocês vão fazer e vai resultar nas mesmas coisas. Acho que isso é importante, assim. Até porque às vezes a pessoa que está me perguntando sobre isso, às vezes ela tem mais ferramentas até do que eu para lidar com determinadas coisas, né? A gente não pode se esquecer Não disso. tem como Não saber. tem como saber.
né? Mas eu acho que o que a gente pode fazer mesmo é pôr o pé no chão, entender onde a gente quer chegar, isso que a Ju falou é super importante, né? Entender quem você é, o que você tem para oferecer, como você quer oferecer isso. Por isso que você perguntou das redes sociais, quem está a serviço de quem? O que eu posso oferecer para essas pessoas que estão aqui comigo? E não, meu Deus, rede social, faz alguma coisa aí para mim para eu vender. Colocar dinheiro em post, essas coisas não vão resolver se você não souber o O que você post está não fizer falando. sentido. Se o post Você, não fizer né? sentido, Que concordo. seja colocar aí numa folha de papel, sabe assim? Porque cada história é muito uma, não tem como furar isso, assim. Vai ser frustrante você querer viver a história da vida de outra pessoa. Por exemplo, se eu quisesse viver a história de uma pessoa que teve acessos que eu não tive, ou que tem possibilidades que eu não tenho, eu vou me frustrar todos os dias da minha vida. Totalmente. E não tem como você reescrever a sua infância, a sua adolescência, né? Já Não, foi, não tem a gente, como. né, que agora é mãe, eu sou mãe de uma criança de quase 4 anos. Se eu quiser ter uma vida de uma pessoa que não tem um filho de 4 anos, eu vou me frustrar todos Já os dias. era. É, Então eu preciso fazer o que eu posso com as ferramentas que eu tenho hoje, né? com certeza. Bom, gente, muito obrigado pelas perguntas, por quem ficou online, quem mandou os comentários. É, fica gravado. E Érica, de novo, obrigado, viu? Eu que agradeço muito, muito mesmo, Ju. Um beijo, querida. Beijo. Tchau.